Glória a Deus, eu cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui novamente, o evangelista Daniel Juliano, do canal Daniel Juliano, para levar a palavra do Senhor para a tua vida, nesta manhã gloriosa, nesta manhã ensolarada. E graças a Deus estamos com fôlego de vida para adorar a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, porque eu creio que Deus tem uma palavra de poder e autoridade para a tua vida. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 em diante. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é o Deus, que és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vemos aqui, irmãos, nesta palavra, aqui um grande profeta, um grande homem de Deus, ao qual Deus levantou, naquela geração ao qual Israel vivia. A Bíblia diz que Israel vivia uma vida de pecado, uma vida de transgressões, e eles se afastaram do Deus vivo e começou a adorar Baal. E naquele tempo, irmão, havia muitos profetas de Baais, e muitos profetas de Astarote. Havia, mais ou menos, segundo a Bíblia, 850, somando esses dois grupos. E Elias, ele era o único profeta que pregava a palavra de Deus com sinceridade. E por ele pregar a palavra de Deus, irmão, com sinceridade, pregar aquilo que Deus mandava, ele era perseguido pelo rei Acabe. Era um rei mau, um rei maligno, e tinha casado também com uma mulher má chamada Jezabel. E tanto um como o outro estava desviado da presença de Deus, e eles queriam que o povo de Israel não adorasse o verdadeiro Deus. Eles queriam que Israel adorasse a Baal. E Elias, irmãos, era uma pedra de tropeço na frente deles. Elias era uma pedra dentro do sapato de Acabe e também de Jezabel. E certo dia, Deus falou para Elias: Elias, vai lá e fala para Acabe, e profetiza sobre Acabe, porque eu vou fechar esse céu, eu vou fechar e vai ficar sem chover. E Elias, irmão, na autoridade, no poder do Espírito Santo, ele chegou até Acabe e disse: Acabe, é o seguinte, segundo a minha palavra, vai ficar sem chover e vai ficar sem cair orvalho do céu. Ou seja, ele usou a autoridade, o poder de Deus, e ele nem disse segundo o nome do Senhor. Ele disse: segundo a minha autoridade, segundo a minha palavra, vai ficar sem chover. E a Bíblia diz que ficou, irmão, 3 anos e meio. Lá em Tiago diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Mas durante esses 3 anos e meio, a Bíblia diz que Deus sustentou Elias nesta crise. Porque imagine só, um país ou uma nação, seja o Brasil ou qualquer país do mundo, vive do quê? Vive da chuva, vive da água, E sem a água, sem a chuva, não tem agricultura, os rios, aleluia, esvazia. E até mesmo, irmão, corre o risco de faltar água, nas torneiras. Corre o risco também até de acabar a força. Por quê? Porque os rios, aleluia, abaixando seu nível, não tem como, aleluia, as hidrelétricas fornecer força. Então o povo de Israel, irmão, estava numa situação difícil por causa do pecado, por causa da iniquidade. Aí depois de 3 anos e meio, Deus falou: Elias, vai lá e se manifesta novamente para Acabe. E ele foi lá e disse: ó, o seguinte, Acabe, chama aí os seus profetas, os profetas de Baal, chama aí os profetas de Astarote, e vamos subir lá no monte
no Monte Carmelo. E lá nós vamos orar, lá nós vamos clamar, lá nós vamos buscar a Deus. E aquele Deus que responder com fogo, aquele Deus que responder com poder, esse será o Deus de Israel. Aí eles fizeram isso, foram até o Monte Carmelo e ali, né, estava reunido 850 profetas, né, de Baal e de Astarote. E o único profeta do Deus Altíssimo que era Elias. E os profetas de Baal, irmão, começou a orar, né, pro Deus dele, começou a clamar aos seus deuses, a Baal, e os deuses deles não respondeu, e Baal não teve nenhuma resposta, não respondeu nem com fogo, nem com poder, e ali eles ficaram há muito tempo clamando e buscando. E a Bíblia diz que chegou a certa hora que Elias começou até mesmo zombar, dizendo, ó, clama mais alto, porque talvez ele está dormindo, talvez ele precisou sair, talvez ele está fazendo outra coisa e não está ouvindo. Então clama, busca a Baal mais forte. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar mais ainda e até se cortavam com faca para que Baal viesse responder, e Baal não respondeu. Mas a Bíblia também fala que Elias chegou nele, agora é minha vez. Agora eu vou clamar ao Deus de Israel. E o que aconteceu? Elias foi lá, primeiramente, irmão, ó, como estava a situação de Israel. Elias precisou consertar o altar. O povo de Israel estava tão desviado, irmão, que o altar deles estava quebrado. O altar deles estava desmanchado. Ou seja, uma pessoa, meu irmão, sem altar, uma pessoa que está com o seu altar quebrado, com o seu altar desarrumado, não tem como Deus, aleluia, abençoar, não tem como Deus responder. Assim estava a situação de Israel. E ele foi lá, consertou o altar, colocou tudo bonitinho, pedra sobre pedra, né, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Ali ele colocou o cordeiro, né, colocou o cordeiro ali para ser sacrificado. E ele falou assim, ó, o seguinte, vai lá buscar água. Aí veio, buscou segundo a Bíblia, eles buscaram, né, muitos litros de água e jogou sobre o altar, sobre o cordeiro. Depois trouxe a primeira, a segunda e a terceira vez. Agora, irmão, vê um mistério. O mistério é o seguinte, a lenha molhada, irmão, não pega fogo. Não tem como você apanhar fogo numa lenha molhada. Olha o mistério, olha o milagre. Aí Elias começou a clamar a Deus. Segundo os teólogos, ele fez uma oração de 1 minuto com 46 palavras hebraicas. E ali ele começou a clamar a Deus ali 1 minuto só. E Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto, queimou a lenha molhada e ainda lambeu a água que estava ao redor, né, do altar. Por quê? Porque Elias, ele era um homem de oração. Ah, mas irmão Daniel, Elias orou só 1 minuto? Mas ninguém sabe, irmão, a vida de oração de Elias. Lá em Tiago, né, na carta de Tiago, diz que ele era um homem de oração, que ele era um homem que buscava a Deus diretamente. Ele buscava a Deus todos os momentos, a toda hora. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele orava em todos os instantes. E nesse momento ao qual ele desafiou o povo de Israel, ele não precisava fazer uma oração longa para Deus responder, porque ali a situação era urgente. Ali a situação era necessária, Deus respondeu urgentemente. E ali em 1 minuto de oração, Deus enviou fogo do céu e queimou o holocausto. E assim Deus quer dizer para você nessa noite, Deus quer falar, aliás, nesta manhã Deus quer falar contigo. Que o segredo da tua bênção é a oração. O segredo da tua bênção é o jejum. Se você tiver um particular com Deus lá dentro do teu quarto, se você orar, se você clamar 1 hora, 2 horas ali em particular com Ele, aleluia, quando você precisar, aleluia, de uma bênção urgente, em 1 minuto ou 2 minutos que seja, Deus ele responde a tua oração. Mas para isso você tem que ter uma intimidade, você tem que entrar no teu quarto, você tem que orar, você tem que se derramar diante do Senhor para que você venha ter a resposta em 1 minuto, 2 minutos. Não adianta você ficar a vida toda, o dia inteiro, sem orar, sem ler Bíblia e chegar na igreja ali orar 10 minutos, orar, aleluia, aqui poucas horas ali, 1h30 ou 2 horas de culto, você querer que Deus te abençoe, não tem como, irmão. Você tem que começar a se preparar dentro da tua casa, você tem que se preparar buscando a Deus em todo momento, em todo instante, para que quando você chegar na igreja, aleluia, a resposta venha chegar instantaneamente. E por isso eu digo para você, não te desanimes.
Não te entristeça, não temas, porque Deus ainda tem uma resposta para você, mas tira a força de onde você não tem. Clama a Ele, entra no teu quarto e Deus vai ter uma resposta para você. Deus, Ele vai ter prazer de te abençoar, para que aqueles que querem ver a tua queda, aqueles que querem ver a tua humilhação, eles venham ver você lá no alto com a tua bênção na mão e eles venham aplaudir a tua bênção e a tua vitória. Mas você tem que buscar, você tem que clamar, você não pode desistir, você não pode olhar para a direita, para a esquerda, nem para a situação, nem para a circunstância, mas ore para o alto, porque Deus, Ele vai responder com justiça, com poder, com fogo. Porque Deus, Ele respondeu a oração de Elias com fogo, e Ele vai responder a tua oração com fogo, não somente na tua casa, mas também na igreja. Quando você clamar, buscar o nome dEle, Ele vai responder com fogo e poder. Que você possa receber esta palavra, que você possa meditar e também praticar, começar a orar, começar a buscar a presença de Deus. Vamos fazer uma oração agora a favor da tua vida. Soberano Deus, eterno, divino e majestoso Pai, eu quero nesta hora poderosa, tremenda e majestosa de oração, profetizar, meu Pai, na vida desta irmã, na vida deste irmão, meu Pai, que talvez está passando uma prova, está passando uma dificuldade ao qual eles não conseguem orar, mas vai renovando as suas forças espirituais, vai dando graça, vai dando poder e ousadia, meu Pai, para que eles venham clamar, orar e venham receber a resposta da tua parte, Senhor. Eu peço a Ti também nessa hora, vai entrando com cura, vai entrando com libertação, vai entrando com restauração nesta casa, nesta família, e que essa pessoa, meu Pai, venha testemunhar das Tuas grandezas e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu peço a Ti que você venha, compartilhar, esse vídeo, que você venha compartilhar, que você venha se inscrever no meu canal e também venha dar o seu like, para que esse canal venha crescer, para que esse canal venha chegar também num patamar grande, ao qual venha alcançar muitas almas para Jesus.